professores de inglês, você que é curioso sobre a aprendizagem de línguas, seja bem-vindo. Vamos usar aqui esse canal para a gente discutir um pouquinho, com um pouquinho mais de profundidade, as pesquisas, aquilo que a gente sabe sobre aquisição de língua estrangeira, que é um assunto que eu sou muito curiosa e eu gostaria de compartilhar com vocês. Lembrando sempre que isso aqui é um canal de estudo, tudo está em estudo, tá, gente? Então, se eu mencionar alguma coisa que não seja precisa, vocês podem colocar, vamos discutir, né, esse tema. Eu fiquei surpresa porque agora de manhã eu estava lendo alguns blogs, estava escrevendo um pouquinho, lendo alguns blogs sobre para essa comunidade, né, de professores de inglês e tal. Eu vi uma pessoa citando uma teoria do Stephen Krashen, né, que é do filtro afetivo, como diminuir o filtro afetivo em adultos. Eu fiquei muito surpresa, porque tem algumas inconsistências aí, né? Essa teoria, por exemplo, esse construto, na verdade, né? Esse conceito do Krashen, ele é muito vago e ele já foi muito discutido e rebatido na nossa área, né? Mas vamos começar do começo, porque eu gosto muito de como a teoria do Stephen Krashen ainda é viva, inclusive na comunidade de poliglotas, né? Se você for nessas comunidades, nos canais desses poliglotas do YouTube, você vai achar sempre essa teoria. Eles são, assim, fiéis seguidores dessa teoria. Tem um vídeo que um francês, né, chama o Krashen de GOAT, the greatest of all time. Olha só, usou esse termo para um linguista, né? Aí eu gostei. Ou seja, eles adoram essa teoria. E vamos tentar entender um pouquinho, vamos refletir um pouquinho por quê. Bom, o Krashen é um linguista, né? Se eu não me engano, de uma universidade daquela costa oeste americana, Stanford. Ele é muito importante na nossa área, muito importante, porque ele propôs uma hipótese de aquisição de segunda língua que é muito conhecida, que é o Input Hypothesis. Ele revisou esse nome, hoje ele chama de outro nome, ele foi revisando. O que o Krashen fez? Ele pegou muito da teoria gerativa do Chomsky, essa ideia de que existe algum aparelho, algum device inato que guia a nossa aquisição de primeira língua, né? Aquelas ideias de gramática universal, né? E também de um outro psicólogo, se eu não me engano, que eu estou confusa, o sobrenome dele é Brown. Eu vou colocar aí na descrição todos os termos certinhos, que eu estou gravando esse vídeo assim, né? Então eu vou colocar aí. Que ele pesquisou uma ordem de aquisição nossa primeira língua. Então, por exemplo, ele estudou e percebeu que crianças têm uma sequência de aquisição muito previsível. Então, primeiro você aprende a negativa, depois você aprende isso, aprende aquilo, tal, vai seguindo uma sequência. Então, o Krashen amalgamou isso e falou: tá, mas se para L2 também tem. Por que a gente vai a gente vai ter, por exemplo, um livro, um course book, que vai colocar a primeira aula, verbo to be, segunda aula, simple present, se não é essa a ordem natural de aquisição. Então ele pegou essa ideia de que existe uma ordem natural de aquisição e, muito grosseiramente, ele propôs que apenas uma coisa e uma coisa é necessária para a gente adquirir uma segunda língua, usando o termo dele, porque ele diferenciou a aquisição de aprendizagem. Hoje a gente até fica, né? Toda vez que a gente escreve trabalho acadêmico, a gente tem que falar, estou usando o termo aquisição e aprendizagem de maneira intercambiável, porque ele fez essa diferenciação. Você adquire o idioma de maneira implícita, simplesmente ouvindo e lendo na língua 2. Só isso. Você não precisa de instrução gramatical, não precisa que alguém te ensine regras, você simplesmente, por essa exposição a mensagens que você consegue compreender, o famoso comprehensible input, você vai aprender a língua. Você não precisa de fazer tentativas de falar, ele diz que isso deixa a pessoa muito ansiosa, não é necessário, simplesmente vá se expondo. Ele acha que propunha até um silent period. Vai se expondo e uma hora essa língua vai emergir e você vai falar. Você nem precisa dessa prática, não precisa de prática. Vocês entenderam? E aí você vai adquirir. É uma hipótese muito interessante, muito intuitiva, muito maravilhosa, não é mesmo? Olha, você vai aprender naturalmente.
Você não precisa ficar estudando regra, estudando gramática. Ele é meio que figura não grata nesse sentido, porque ele vai contra toda a indústria, não é mesmo? Se não precisa de ordem de aquisição, se não precisa de material, de currículo, não precisa, você vai lá e aprende, você adquire o idioma. Os poliglotas adoram isso, porque eles aprenderam assim. E se eu for contar a minha experiência também, eu tive muito pouca aula de inglês. Eu fui me expondo ao idioma, gostava, me interessei, tinha uma certa sensibilidade a esse input. Aqui é uma tese que um dia eu gostaria até de desenvolver, né? Que é, esses poliglotas, essas pessoas que aprendem muitas línguas, elas têm essa sensibilidade ao input. Mas isso não é com todo mundo, pessoal. Não é todo mundo. Ah, mas eu me expus a esse input compreensível e não adquiri o inglês. Aí o Krashen falou, é porque você tem um filtro afetivo alto. Ele propôs um construto, um conceito para explicar os casos em que as pessoas não aprendem, não adquirem, porque isso acontece. Quando se propõe uma teoria de aquisição, você tem que explicar isso. Mas por que tem gente que tem tanto desafio e não consegue adquirir o idioma? Porque é uma realidade. Para muitas pessoas, aprender o segundo idioma é uma coisa muito desafiadora. E ele propôs até, ok, eu tenho uma explicação aqui, que é a explicação do affective filter, o filtro afetivo. O filtro tem um filtro afetivo alto, ansiedades, questões psicológicas que bloqueiam esse input. Mas, pessoal, ele não desenvolveu bem esse construto. Ele não deixou claro como isso funciona. A hipótese dele tem sérios problemas de ser provada empiricamente. E aí a gente pode discutir isso no outro vídeo. Né? O que se diz, como que é a crítica em relação a essa hipótese. A gente tem um artigo, agora acho que de 2016, que eu vou deixar aí a referência, que um estudo muito bem feito, que concluiu que existe uma sequência, sim, de aquisição da L2, mas que ela não é universal, que ela depende da L1, ou seja, da língua materna do aprendiz. Vou deixar as referências aí. Então, me surpreendeu uma professora citar o filtro afetivo, porque esse é um construto que não tem essa comprovação empírica e que ele é muito vago, né? E eu fiquei, nossa, um professor de inglês citando essa teoria. Os milagreiros do inglês eu até entendo, os poliglotas eu entendo, porque eles perceberam que eles aprenderam assim, recebendo esse input, aprendeu. Mas isso não é uma coisa que acontece com todo mundo. Essa sensibilidade ao input não é uma coisa que está aí. Não é todos que têm essa sensibilidade, entendeu? Mas eu queria dizer o seguinte, a gente tem, o Krashen publicou os trabalhos deles nos anos 80, acho que 81, 85, fez algumas revisões, mas usou teorias, construtos dos anos 50, 60, e a gente já tem o quê? 30 anos para frente? 85, 95, 2005, 2015, 2025. A gente já tem muito mais pesquisa sobre essa lei depois do Krashen, e a teoria dele foi muito rebatida. Então é isso que eu queria discutir com vocês, teachers. Vamos tentar procurar um pouco mais essas pesquisas sobre como nós adquirimos uma segunda língua, porque tem muita coisa interessante depois do Krashen. E me surpreendeu um professor citar um construto como filtro afetivo, né, em 2023. Vocês conheciam essa hipótese? Coloca aí nos comentários, vamos debater esse assunto, eu acho importante conhecer sobre essa lei, pode nos ajudar a tomar decisões muito importantes lá na ponta, quando a gente senta com o nosso aluno para auxiliá-lo, né, na aquisição de uma segunda língua. Então vamos discutir, se você gostou do vídeo, compartilhe com outros colegas, e aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!